Olá, meu nome é Flávia Guiroto. Eu sou a Mônica Dal Posse. E nós estamos aqui no Sofá. Fala! Pois é, hoje a gente vai falar de um assunto que tem pautado também muito na mídia, que é a questão da violência contra a mulher. E é muito importante a gente entender que a violência contra a mulher sempre existiu, né? Não é que tem mais violência contra a mulher agora. Outro dia, recentemente, eu estava conversando com uma advogada, a doutora Fábia, e ela me disse que hoje a mídia coloca muito mais isso à frente. Sim, está muito mais em evidência do que antigamente. Isso não significa que a mulher está sendo mais agredida. Não, a mulher hoje denuncia muito mais, fala muito mais, mas ainda se tem muito a se fazer. E a gente não está só percebendo também a violência em relação à mulher, como a gente está percebendo a violência de uma maneira geral, né? Vocês viram aí o que aconteceu na escola em Suzano, a própria Brumadinho é uma coisa de violência, uma falta de respeito às pessoas, uma falta de entender aonde começa o limite do outro, a história do outro. Então essa violência nos assusta, porque ela foi instigada de uma certa maneira, né? Não vamos entrar aqui em questões políticas, mas isso está acontecendo, a questão do armamento, a questão de a gente olhar para o mundo, esse carnaval que passou e as coisas, as atrocidades que aconteceram. Por que tanta violência? Por que o outro agride tanto a outra pessoa? Você sabe essa resposta? O outro o agride porque, na verdade, é a insatisfação dele. É ele que está insatisfeito com ele. E aí você paga a frustração dele. E ele te enche de porrada. Essa é a questão. É uma questão, como diz uma frasezinha que é brincadeira, mas que muitas vezes funciona, Freud explica. Freud explica. Freud explica. Freud, para quem não sabe, foi o primeiro médico lá atrás, né? Nós estamos falando de 1900, 1900 nada, né? Menos. Muito menos, 1600. Depois, né? 600? Acho que você foi muito para trás agora. Gente, que branco horrível! Depois eu vou colocar aqui embaixo do vídeo direitinho essa... Deu branco! Essa data para você. 1800 e pouco. Só que ele foi a primeira pessoa a mapear o nosso aparelho psíquico de como as nossas funções, nossas emoções funcionam de um modo muito perfeito. Para mim ele é um gênio nisso tudo, e é exatamente isso que ele fala. Você tem uma violência interior, você tem uma frustração, uma frustração recalcada, algo que você gostaria de ter feito e não fez, ou algo que você não gostou nada. Só que isso está lá guardado no seu inconsciente de uma maneira que ele, de alguma maneira, encontra como pôr para fora. E ele usa o outro. Ele transfere esse conteúdo recalcado. E quanto mais a vida, que é o que a Flávia fala da sociedade, sem entrar em questões políticas, mas quanto mais a vida nos aperta, quanto mais difícil vão ficando as coisas, menos a gente dá conta de deixar esse conteúdo recalcado e guardado. É muita pressão. E aí é como se fosse uma panela de pressão mesmo. Então tem que sair para algum lugar. E aí, se não tem um pininho, vai explodir. Vai explodir. E explode aonde? Em mim mesma. Né? É muito mais fácil eu transferir para o outro, porque eu tenho que jogar isso para fora, eu tenho que colocar isso em algum lugar. E a gente tem tentado, né, através até mesmo desses vídeos, passar um pouco mais de consciência para as pessoas, para que você não entre nessa vibração. Porque o planeta está um pouco complicado, energeticamente falando. As pessoas estão muito... né? Se você olhar para o mundo, é cara entrando em sinagoga, matando não sei quanto, é outro que entra e mata não sei, é bomba não sei aonde, é protesto em Paris. Você assiste o noticiário e fala assim, meu Deus, não posso mais nem sair da minha casa, porque para qualquer lugar que eu for, a violência está aflorada. E esses ataques que acontecem de massacre, depois que começam a investigar, você começa a perceber que ele vem sendo planejado por algum tempo. Então presta atenção o quanto a pessoa está colocando isso para fora de alguma maneira, que ela fica pensando naquilo. Não é que ele pegou e foi lá e matou e pronto.
Inclusive, muitas das vezes eles se matam, né? Falando daqui, do Brasil pelo menos, ele se mata porque ele não dá conta. Então, assim, ele fica com aquilo na cabeça. Eu preciso resolver, eu preciso resolver, eu preciso resolver no outro. E perceba como isso atormenta a pessoa por muito tempo. E aí, como que a gente resolve isso, né? É um exercício. Você tem que fazer um exercício assim, e se irritar. Todos nós nos irritamos. É importante. É uma emoção que não tem como você fugir disso. Vão acontecer situações da qual você se irrita. Agora, quanto tempo você vai se manter irritado, que é o treinamento. Então é você começar a se questionar. Por que mesmo eu estou irritado? Por que isso realmente mexeu comigo? Por que isso realmente me descompensou ao ponto de eu ter uma resposta que não tem nada a ver comigo, mas de repente eu estava lá gritando, falando, acontecendo, dando barraco, fechando o tempo. Por quê? Porque eu saio, né, da minha frequência de equilíbrio. E aí é o que a Flávia falou, o que tudo isso tem a ver comigo. Porque é muito mais fácil eu falar, não, porque ele me irritou. Mas ele me irritou, pronto, tá? Ele te irritou. E aí eu saio pra cima dele. Você pega toda a energia da irritação dele, você traz todinha pra você. Você compra isso, você compra o problema do outro. O problema é dele. Se ele quer fazer desse jeito, deixa ele fazer desse jeito. Sai de perto, sabe? A mesma coisa quando o cara vem. Ontem foi, por sinal. Eu tava na estrada, não sei o que, conversando, papapá. Daqui a pouco passou um motoqueiro, fez um sinal para mim, me xingou, me falou um monte e foi embora. Aí meu amigo que estava do lado falou assim, por que ele fez isso? Eu falei, não faço a menor ideia. Isso é dele. Né? Porque ele achou que eu dei seta e entrei. Não entrei em cima dele, eu entrei na frente. Mas acho que ele ficou irritadinho, que ele já devia estar irritadinho. Aí ele foi, xingou. Tudo bem, deixa ele. A energia dele não é minha. Eu continuei fazendo as mesmas coisas, continuei batendo papo, tudo mais. Não vem querer me chamar de barbeiro, hein? Não é isso não, a história não foi essa. Mas é por isso que essas coisas acontecem, por exemplo, muito no trânsito, né? Porque o cara passa, te xinga, você entra nessa. Quer dizer, você compra o do outro. Eu tinha uma paciente, uma cliente minha falou assim pra mim, porque ele me chamou de mesquinha. Você acha que eu sou mesquinha? Eu falei, você é? Essa é a grande questão. De novo, o autoconhecimento, o que você entende de você. Eu acho fantástico isso que eu também uso com todos os meus, né? Porque ele falou isso de mim, porque eu falei assim, e você é? Aí eu uso a metáfora para entender. Se alguém te chamar, né, no nosso caso, não tô vendo você aí do outro lado, mas vamos supor que alguém chega pra mim e fala assim, sou careca. Eu não sou careca. Não, eu sou muito longe de ser careca, por sinal, eu tenho um monte de cabelo aqui pra cuidar deles, que dão trabalho danado. É só não comprar. Entendeu? Eu não sou, então pode me chamar de careca. Não vou. Não, me chamou de careca, sabe que eu sou, me arranja um espelho pra eu ver. Entendeu? É assim que a gente faz. Trabalha com a tua realidade, trabalha com aquilo que você é. Então assim, pra gente fechar, né? Nossa, a violência, ela existe. Quem dá força pra ela é você. Ou não, que essa é a ideia. Tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau.